Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Livro de Mateus, capítulo 24, volta do Senhor Jesus. Antes de falar do assunto, e se você estiver com o desejo de dar um like, de compartilhar ou de se inscrever no canal, eu peço que antes você leia aqui embaixo na descrição, para saber qual é a minha intenção nesse canal, aí então você tome a sua decisão. Beleza? Então vamos lá. Mateus 24, a partir do versículo 23, é um texto muito interessante, que eu gosto bastante, que é a respeito da volta de Jesus Cristo. Ali então Jesus vai falar, ele vai advertir as pessoas a respeito dos falsos profetas, dos falsos pastores. E eles vão falar também do anticristo, né? Que vai dar mais essa ideia, mas também não é só por aí. Por quê? Porque ele vai falar que pessoas aparecerão dizendo ser Jesus e que já voltou. Tem uns aí, tem uns malucos, aqui no Brasil tem o Henri Cristo, né? Sei lá o que é o nome daquilo. E tem gente que acredita naquilo ali. Tem coisas também em outros lugares, tem vários Jesus aparecendo. Mas a principal intenção de Cristo é não só dizer que uma pessoa está se representando por ele, mas também pessoas que estão ensinando e dizendo Jesus está nesse lugar. É aí que está a chave do negócio. A pessoa começa a inventar um monte de baboseira, faz um culto cheio de revelagens, sei lá o que, cheio de curas, cheio de milagres, dizendo que Jesus está ali. E Jesus não estará, porque o evangelho pregado não é o evangelho que Cristo ensinou. Não é o evangelho que foi dado aos apóstolos, os apóstolos trouxeram para nós, através da santa palavra do Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? Acontece que esse evangelho é um evangelho maldito, foi o que o Paulo disse. Se alguém vos ensinar um evangelho que não seja o que nós ensinamos, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. E se o evangelho é maldito, Jesus não está ali. Só que o que acontece é que as pessoas, elas vão começar a ir atrás desses movimentos, acreditando que Jesus está naquilo ali. E Jesus disse, quando eu vos disser que estou ali, ou Jesus está lá, ou está acolado, não vá. Não vá. Não vá atrás disso. Mas as pessoas estão indo atrás, acreditando que Jesus está no lugar daquele ali. E eu quero falar, enfatizar sobre isso, porque o maior perigo que existe hoje nas igrejas do Brasil, e eu acredito que isso veio acontecer nas igrejas da Europa, Estados Unidos, Canadá, e agora o Brasil está entrando nessa. Por quê? Porque essas igrejas, elas não sofrem uma perseguição mortal. Ninguém é caçado dentro das igrejas, levados para lugares de tortura e ali são mortos ou são presos. Não tem isso. Não tem isso. Aconteceu uma aqui no Brasil, eu também não sei do que se trata, que estava vendo o culto, levaram o pastor preso, mas é coisas mínimas. Não é o que se acontece nos países muçulmanos, países africanos, asiáticos, né, que as pessoas são mortas. Então a perseguição no Brasil, como foi na Europa e na América do Norte, também o Canadá, essa perseguição, ela vem dentro da igreja. Igrejas estão perseguindo igrejas. Pastores estão perseguindo os pastores. Aí você pode falar, e você está perseguindo todo mundo. Não, eu estou falando o que está na Bíblia. Porque o diabo está vendo que matar não adianta, porque quanto mais mata, mais crente fiel aparece, e é crente fiel mesmo,
ou então ele coloca doutrinas dentro da igreja. E essas doutrinas vão perseguir os crentes fiéis. Por isso que Jesus fala que eles farão milagres, que se possível enganarão até os escolhidos. Perseguição. Essa perseguição hoje é uma perseguição espiritual dentro da igreja. E pastores e igreja começam a brigar entre si. Por causa de quê? Porque eles querem arrecadar membros. Querem encher as suas igrejas. Encher as suas igrejas, enche os seus bolsos. Ou eu estou enganado, ou eu estou mentindo. Eu estou falando do que está na Bíblia. Então Jesus disse, quando for disser, Jesus está aqui, o Jesus está ali, não vá. Porque o que é pregado ali, é pregado que aqui nessa igreja tem milagre. Aqui nessa igreja tem poder. Aqui nessa igreja tem revelação. Aqui nessa igreja tem prosperidade, porque Jesus está aqui. A Bíblia não diz que o culto é assim. O nosso culto não é assim, é Novo Testamento. Tanto é que nessas igrejas a prioridade de pregação do Evangelho é no Antigo Testamento. Porque lá entendia-se que era necessário a revelação de Deus. Tanto é que Deus falava pelos profetas. Nesses cultos, Deus fala através deles, segundo eles. Naquela época, no Antigo Testamento, uma pessoa com dinheiro, pessoa rica, essa pessoa era aparentemente uma pessoa o quê? Abençoada. E hoje eles vão falar que o Deus da bênção está lá nas igrejas deles. Então preste atenção no que Jesus falou. Você tem que procurar uma igreja séria. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler. Se você não lê Bíblia, Deus não fala com você. Para que esse negócio que eu vou para a igreja para ver o que Jesus quer falar comigo. Jesus quer falar contigo aqui. É na leitura da Bíblia, na leitura da palavra e no ensinamento do Espírito Santo. É isso que Deus quer. É difícil isso para você? Então você vai ter uma vida difícil na igreja. Você vai ser um crente de igreja. Você vai crer na igreja. Você vai crer no pastor da igreja. Você vai depender do pastor da igreja. E Deus quer que você dependa dele. Deus quer que você creia nele. Deus quer que você vá a ele. O culto é para você cultuar Deus juntamente com os seus irmãos. O culto é isso. Cultuando juntamente com os irmãos, você vai interceder por pessoas que venham assistir o culto e se converter. Aí no culto você vai interceder por essas pessoas e ajudar essas pessoas a entrar no caminho do Senhor. É somente isso a igreja. Não tem esse negócio, eu quero uma televisão nova, vou lá para o pastor orar para eu ganhar. Isso é mentira. Estou precisando de um carro para trabalhar. Eu vou lá fazer a corrente de não sei quantas... São geralmente 7, né? 7 sexta-feira, 7 terça-feira, 7 domingo, 7 sei lá o quê. Para ter o carro. Isso não tem na Bíblia. Isso é um evangelho diferente do que foi anunciado. É um evangelho maldito. Cura com água, cura com pano, cura com rosa, cura com óleo, cura com não sei o quê. Não tem isso na Bíblia. O óleo que vai ungir a moto, ungir o teu carro para não ser roubado. Tudo baboseira. E Jesus não está lá. Sou eu que estou dizendo isso? É a Bíblia. Está lá, está escrito. Esse evangelho não é o evangelho que está no Novo Testamento, totalmente diferente. Se é diferente, não é o que Jesus passou para os apóstolos e que passou para nós. Ou então é um evangelho maldito. E nesse texto, ele é muito interessante que no versículo 28, isso é Mateus 24, no versículo 28, olha só como é que as coisas terminam. Olha só para onde você está indo. Preste atenção. Olha para onde você está indo. E lá no versículo 28 diz assim, porque aonde está o cadáver,
ali se ajuntam os abutres. Olha que coisa terrível isso. Você tem ideia do que Jesus está falando com isso? Sabe quem é o cadáver? É aquele que ensina o evangelho errado. É aquele que ensina o evangelho errado. E sabe quem são os abutres? São os que vão atrás dele. Olha só o que Jesus disse: aquele que comer a minha carne, esse tem comunhão comigo. Olha o que ele está dizendo no versículo 28. Aquele que comer a carne desses cadáveres, desses falsos profetas, desses falsos pastores, tem comunhão com ele. Não é com Cristo. Cristo está dizendo que aonde está o cadáver, ali se ajuntam os abutres. Que abutre gosta de carne podre. Carne podre. A carne do Senhor Jesus, ela é simbolizada pelo pão. Aquele que comer da minha carne tem comunhão comigo. Mas quem vai atrás de abutre, quem vai atrás de quem prega falso evangelho, está indo atrás de cadáveres. E você vai se alimentar de podridão da carne desses homens. É isso que Deus está dizendo. A palavra é dura, a palavra é difícil, mas é isso que Deus tem para você. É isso, Deus quer que você abra os olhos. O evangelho é simples. O pastor, ele não é o seu guia. O pastor, ele é o seu ajudador, é o líder da comunidade que você está. Somente isso. A tua salvação não depende do pastor, depende de você. Conversar com Deus não depende do pastor, depende de você. Deus quer que você fale com Ele. Deus quer que você busque a Ele. Mas quando você vai na igreja, não, eu vou lá para ver o que Deus quer falar comigo através do pastor, eu tenho certeza que isso entristece a Deus. É como um pai que ama o filho, e ele quer conversar com o filho, ele quer ouvir o filho, mas aquele filho vai lá, fala para o irmão dele, ó, falar para isso e isso para o meu pai. Não, Deus quer que ele venha, o pai quer que ele venha falar com ele. Não, ele é meu filho, eu não estou obrigado com ele, eu quero que ele venha falar comigo. É a mesma coisa. Oração. Você tem que orar. Você tem que ler a palavra de Deus. Senão você vai acabar se perdendo. E é triste dizer que a maioria dos crentes de igreja vão todos para o inferno. É um absurdo que eu estou falando com a Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia diz que nos últimos dias, olha bem, no juízo final, no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu preguei e pessoas se converteram. Jesus vai olhar para ela e falar: apartai-vos de mim, maldito, eu não lhe conheço. Sabe quem são esses? São os pastores. São esses que pregam um evangelho falso e que no dia do juízo vai cobrar de Deus a salvação. Jesus fala: não lhe conheço. Você não pregou meu evangelho? Se esses pastores serão rejeitados, imagina o que segue eles. Que chegarão lá cheios do ensinamento desses homens que foram rejeitados. Serão salvos? Só se a Bíblia estiver errada. E eu prefiro acreditar na Bíblia. Então, coma, se alimenta da palavra de Deus, se alimenta do corpo do Senhor, se alimenta da palavra, não se alimente de carne, de abutres. Porque o que Deus tem para você é alimento bom e que vai te trazer vida eterna. Carne de abutre vai te levar para o inferno. Vai fazer um estrago na tua alma e você dificilmente vai conseguir de novo entrar no caminho do Senhor. Pense bem, leia a palavra. Eu insisto muito nisso, leia a palavra.
A Bíblia é o maior tesouro que tem nessa terra. Se você entendesse Bíblia, entender, compreender como realmente Deus quer falar com você, você não trocaria ela por toda a riqueza desse mundo. Você ia preferir ser um pobre dentro de um barraco, mas com a palavra de Deus, do que uma pessoa nos lugares mais ricos desse mundo e com todo o bens que essa terra pode te oferecer. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre. Lembrando que eu estou botando pouco vídeo porque eu estou sem computador, entendeu? Aí fica ruim lá de editar, botar aquele negócio todo, que no celular para mim fica meio complicado. Então eu estou botando poucos vídeos, tipo um a cada 10 dias, assim, até eu dar uma ajeitada no meu computador. Mas estamos aí, precisando. Pode deixar aqui o seu comentário que a gente responde de acordo com as possibilidades. Que Deus lhe abençoe sempre.